Oi, estilosas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Estilo. Lembrando que temos episódios toda quinta-feira, às 20 horas. Já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com as amigas. Vou aproveitar para me apresentar. Eu sou Ana Martins, consultora de imagem e estilo, especialista em coloração pessoal e professora de coloração pessoal lá na Faculdade da Costura. Vou aproveitar para falar um pouquinho para vocês dos nossos patrocinadores. Temos a Maria Boletti, que é quem patrocina o Pod Look. Inclusive, o look que eu estou usando hoje é ela da loja Maria Boletti. Temos a Laura Pessoa Aromaterapia, que é quem traz esse cheirinho maravilhoso aqui pra gente. E a Carol de Verino, que é quem trabalha com os nossos cílios e sobrancelhas. Vou apresentar para vocês agora a nossa convidada de hoje, a Aline Teixeira. Ela é professora da UFO no curso de Design, aqui da Universidade Federal de Berlândia. Seja muito bem-vinda, Aline. Oi, eu sou a Aline, eu trabalho na UFO, né, no curso de Design. E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente conhece sobre sustentabilidade no ramo da moda, que é um ramo que me interessa bastante. Bom, acho que talvez é interessante se resgatar um pouquinho da minha história com a moda, porque hoje eu trabalho em um curso que é generalista e que não é um curso de moda, então acho que é importante esclarecer, né, e reforçar isso. Mas assim, eu tenho essa relação com a moda desde criança, eu cresci numa cidade que se alimentava disso, né, no interior do Paraná, que vivia esse contexto de moda, minha família toda sempre trabalhou com isso, embora eu tenha ido para um outro lado, né, que foi que assim, não é distante também, é uma correlata, né, é o design, mas que se afastou um pouquinho ali. E agora eu tenho retomado esse assunto por conta do nosso curso, que oferece uma gama de formação que é bastante ampla e que a gente pode fazer essas relações, né? E é legal, assim, de trazer porque é uma área de uma indústria muito forte no Brasil, né? A moda é a segunda indústria do Brasil, então, a gente consegue ter ali uma amplitude muito grande de designer trabalhar, e é esse tipo de link que eu tenho que fazer na UF, na minha disciplina com os alunos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de moda sustentável. Então, conta um pouquinho pra gente, Aline, como é a moda sustentável hoje no Brasil, qual é a importância da gente abordar esse assunto. Bom, eu acho que para a gente abordar a importância, né, talvez é importante a gente primeiro esclarecer o que não é moda sustentável. Acho que fica talvez assim um ponto mais interessante da gente começar uma conversa, assim. Porque o que eu tenho visto muito por aí, né, é que essa coisa muito marcada de relacionar a moda sustentável só a questão ambiental, só a questão do eco, né? E na verdade não é isso. A moda sustentável é um pouco maior do que isso, é um assunto um pouco mais amplo. Eu acho que é importante também estabelecer que não é uma categoria da moda, que não é um tipo de moda, não é uma tipologia de moda, né? Mas sim o que seria o ideal de toda a indústria ou de todo tipo de comércio trabalhar, né? Para a gente poder viver melhor. E aí, o que acontece? Para atingir em qualquer nível, qualquer indústria, não só na moda, atingir a sustentabilidade, a gente sempre trabalha com três aspectos, que seria o aspecto social, o aspecto ambiental e o aspecto econômico. E buscando o equilíbrio entre esses três aspectos. Né? Então, quando a gente tenta pensar só no âmbito social e deixando os outros dois livres, por exemplo, a gente não tem uma moda sustentável. Então, por isso me incomoda um pouco essa coisa da categoria. Ah, o que é moda sustentável? É a moda que trabalha só com fibras naturais. O pessoal acha que é só não usar cor e já tá sustentável, Isso, né? não é, porque se você não respeita quem está trabalhando com a moda, ou se você não tem, de repente, algum tipo de estratégia que faz a empresa se manter no mercado, né? Se lutar com aquilo, ao mesmo tempo que tenha a parte resolvida, né, dos aspectos ambientais e sociais, então a gente não chega no que é sustentabilidade. E é óbvio, assim, que também a gente pensa num caminho, num rumo para a sustentabilidade, e não num equilíbrio perfeito, porque isso é muito difícil, é praticamente impossível de se alcançar, né? Então, acho que é um pouco por aí.
Aquela história, né? Não adianta a gente vir só suspender cores, a tecidos naturais, mas ali na cadeia de produção, por exemplo, está trabalhando com um trabalho análogo à escravidão, não está respeitando quem trabalha na área. Então, a sustentabilidade vai muito além só do tecido, quando a gente fala de moda, né? E como você acha que nós conseguiríamos trazer esse aspecto mais sustentável para o nosso dia a dia? Bom, eu acho que assim, primeiro que é importante a gente falar de sustentabilidade no ramo da moda, porque a indústria da moda é uma indústria bastante problemática nos três aspectos. Então, se a gente pega, por exemplo, a parte social, a gente tem ali trabalhadores, às vezes, mal remunerados, tem aquela questão, às vezes, de um trabalho análogo à escravidão, um envolvimento de crianças trabalhando na condição, né? Então, essa parte é muito mal cuidada, né? Ou então, a parte ambiental, quando a gente fala desses tecidos sintéticos, de uma produção que é muito poluente, de uma produção que gera muitos excessos, muitos resíduos, de uma produção que é muito exagerada no comportamento nosso, né? Porque o acesso às vezes é facilitado, a gente compra, né? E a cada, sei lá, a cada mês, a cada estação, surge um monte de coisa nova, a gente se interessa por aquilo de novo. Então, é uma cadeia bastante problemática nesses dois aspectos. No terceiro, o econômico, seria porque a indústria da moda é uma indústria muito lucrativa. Enquanto outras indústrias tentam trabalhar, por exemplo, a obsolescência programada, né, para pensar assim, o celular, ele tem lá 2 anos, depois ele vai deixar de funcionar. Você vai ter que comprar outro, porque senão as coisas param de instalar e tal. Ou então a TV, 3 anos acabou. Na moda, essa obsolescência, ela não precisa partir do produto, porque na nossa cabeça, a gente já fica querendo mais, já fica querendo novo, já tenta buscar o novo, né? Então, considerando todas essas questões, né, a gente, como usuário, tem que tentar buscar alguns artifícios, algumas estratégias para tentar buscar essas soluções, né, essas atitudes que são mais sustentáveis e que vão colaborar também para que a indústria depois busque um novo posicionamento, né. Eu sinto hoje que, assim, algo que dificulta bastante trazer essa sustentabilidade é a questão das tendências estarem muito fortes, principalmente por conta do TikTok, né? Então a gente vê que ele é todo momento, todo dia parece que surge algo novo, todo mundo quer ter pra estar na moda, né? E isso é insustentável, não tem como você seguir todas as tendências, sendo sustentável, por mais que você compre de marcas que tragam essa sustentabilidade, acaba que o consumo em excesso também não é sustentável, né? Então, o que você indicaria hoje para quem está em casa? Quais dicas você daria para aplicar de forma prática e poder ter uma sustentabilidade no dia a dia dela? Olha, eu acho que uma coisa que é importante, e às vezes, assim, talvez é até um pouco desconsiderada ou descredibilizada mesmo, sabe? É aquela coisa da pessoa se conhecer e entender o que ela quer usar, montar uma abordagem do seu estilo próprio. Isso é importante, porque, assim, existem muitos estudiosos assim, que meio que vai naquele caminho de falar assim, mas a moda não é um fenômeno para ser estudado, ou que é um fenômeno importante, mas na verdade porque ela é o que a gente vive, né? Todo mundo escolhe uma roupa para sair de casa, escolhe para se relacionar, para poder estudar, para poder trabalhar. A moda é a comunicação, então é um fenômeno forte que está presente na vida das pessoas, a gente não tem como ignorar isso. Então, pensar nesse tipo de estratégia te ajuda a ter atitudes sustentáveis quando você pensa no seu estilo. Por quê? Você vai comprar menos, né? Então, assim, vai te salvar daquela compra por impulso, por exemplo. Tem lá, tá acontecendo uma promoção, tem, compre, sei lá, compre 3, né, 5, sabe, essas coisas assim. Você vai ser mais crítico. Será que eu preciso mesmo de tudo isso de peça móvel, né? Outra atitude, comprar melhor, ao invés de comprar um monte, comprar melhor. Então você vai usar mais vezes, que não vai estragar com as lavagens ou com o próprio uso, né? Então, acho que esse conhecimento do estilo te ajuda. E te ajuda também nessa questão das tendências.
Porque tem muita coisa que vem igual abaixo, né? Então, Sim. a gente viu agora, né? Acontecendo a semana de moda. E assim, eu tava até brincando com meus alunos que eu via em redes sociais e tal, falava assim, essa é a meia que você vai querer usar no inverno. Esse é o sapato que você vai estar usando daqui 2 meses e tal. Mas por que tem que ser assim, né? Que tá me falando que tem que ser dessa maneira. Não é que assim, também vou ignorar e não quero mais usar nada do que é tendência, ou isso que a gente, na verdade, não chama nem de tendência, mas chama de modinha, né? Sim. Mas se tentar incorporar aquilo, talvez é um pouco mais duradouro na sua vida. Então, que parte de uma identificação, que depois você vai usar em mais contextos, que não vai ser só para estar na moda. Né? Então, é um autoconhecimento também. Eu acho isso bastante importante. Assim. Isso é muito uma questão que a gente trabalha dentro da consultoria de imagem, né? Porque tudo vem em torno do autoconhecimento. Então, a partir do momento que uma cliente nossa se conhece, que ela entende o que ela gosta, o que ela não gosta, o porquê das escolhas que ela faz, acaba sendo muito mais fácil, muito mais prático no momento de se vestir e de fazer uma compra. Porque a gente aborda muito isso. Se você se conhece, você entende qual é o seu estilo, você olhar para aquela peça, antes de comprar, você já sabe se você vai usar ou não. E você já sabe se aquilo ali combina bem com o armário que você tem. E a gente entra muito nessa questão do vamos comprar com consciência, com qualidade, né? Uma peça ali que você não vai usar 3 meses e a peça acabou. Então vamos pensar em aberto, que represente quem é você, represente seu estilo, que vai te valorizar, que você vai querer usar ela e repetir muitas vezes e que vai complementar o seu armário. Então, eu acho que o autoconhecimento ele acaba sendo autossustentável também, né? E a gente brinca assim também que não tem nada mais bom para sustentabilidade do que uma peça ruim, uma peça uma peça feia, né? Uma peça sem design. Por quê? Você vai levar aquilo para sua casa, não vai usar. Então, em pouco tempo vai virar lixo, vai ser descartado. Então, esse é o problema, né? O descarte de roupas que já foram usadas ou foram usadas poucas vezes é um problema ambiental bastante grave. Então, assim, essa parte do autoconhecimento eu acho extremamente simples. É uma estratégia a ser adotada. E às vezes a pessoa acha assim, eu só pago caro em um casaco de inverno que eu vou usar 2 vezes, mas às vezes pagar bem, né? Às vezes nem é pagar caro, mas é pagar bem em uma camiseta básica branca, igual você tá vestindo hoje, que você vai conseguir usar ela repetidas vezes por muitos anos, vale muito mais a pena do que você gastar caro em uma peça que vai ficar parada, que você vai usar 1, 2 vezes durante o ano, né? E ela consegue fazer outros artifícios, quando a gente fala do estilo dela, para complementar essa peça mais básica. Então, muitas vezes, uma camiseta branca é só uma camiseta branca e a gente consegue explorar ela para vários estilos, né? Mudando os acessórios, os complementos. Então, acho que trazer esse básico de forma mais consciente funciona e ajuda muito, né? E nós estamos em semana, né, de Fashion Revolution. Conta um pouquinho pra gente sobre o que é o Fashion Revolution, qual que é a importância desse evento e como que ele pode agregar um pouquinho mais nas nossas vidas e fazer quem está em casa pensar um pouquinho mais nessa questão da sustentabilidade. Então, o Fashion Revolution é um movimento, né, global, tenta alinhar todas as questões que eu falei, né, para chegar no caminho da sustentabilidade. Então, é um movimento que veio para questionar principalmente essas questões do trabalho, né, então, dos bastidores da produção de moda, porque normalmente quando a gente fala de moda, as pessoas já imaginam no glamour das passarelas, né, e esquecem que tem uma série de trabalhadores envolvidos com isso. Então, esse movimento ele tenta buscar segurar essas condições de trabalho, buscar estratégias para isso. E durante o ano, o movimento faz diversos tipos de campanha. E uma das campanhas é a Semana da Juventude. E aí é uma semana que acontece simultaneamente em vários países do mundo, com essas atividades que são agregadoras para o público geral, tanto quem é usuário, quem é especialista na área, quem está estudando sobre a área. Muitas instituições de ensino trabalham em cenas, mas também tem ações assim nas cidades, né? E também em algumas empresas.
Esse movimento ele é um movimento bastante importante porque ele busca então assegurar todas essas questões. Tem de transparência, a gente chama isso de transparência na moda, e tenta buscar também informações sobre as indústrias e como elas estão participando disso. Então, eu poderia dizer assim que o objetivo é conscientizar o consumidor, mas também estimular a indústria, né, a trazer esse movimento mais sustentável, porque assim, o pessoal quer comprar mais barato, quer comprar, acaba comprando algo que não tem muita qualidade, né, o que acaba não sendo muito sustentável, porque a gente sabe que aquela peça vai acabar rápido, mas também estimular a indústria brasileira a trazer essas peças que as pessoas querem e que às vezes é muito difícil de encontrar, né? Então, um movimento que eu acho muito interessante trazer esse estímulo tanto para o consumidor quanto para a indústria, porque a gente conscientizando esses dois públicos, o consumidor vai saber buscar a peça certa, mas a indústria também vai correr atrás, né? Porque a gente fala assim para a pessoa, não compra uma blusa que vai acabar em 3 lavagens, mas às vezes pro gosto dela, ela só consegue comprar aquela blusa, né? E o consumidor, ele tem, assim, um papel que é muito fundamental para a mudança de postura das indústrias, né? Tanto que no movimento Fashion Revolution tem uma campanha que Quem fez minhas roupas? Então a gente distribui, né, essa questão muito marcada para que as pessoas olhem as etiquetas das roupas. Por quê? A etiqueta, ela mostra muitas informações. Então tem a informação da origem, que a gente tem que ficar atento, que às vezes, dependendo do país que foi fabricado, está relacionado a essas questões que eu falei no início, né, do trabalho escravo, do trabalho infantil, do trabalho não valorizado. E também ela traz as informações de lavagem, que é uma outra atitude sustentável. Se você fazer uma peça durar, lavar do jeito certo, é uma atitude que você está tomando em relação também à sustentabilidade. E também mostra o material, a composição. Então, ali a gente tem condições de saber também se o material utilizado é um material mais agressivo. Então, o consumidor, estando atento às etiquetas, ele pode cobrar da indústria. E aí a indústria pode promover esse ajuste. Então, o papel do consumidor é muito importante. Sim, e assim, a gente pensa que a etiqueta é meio óbvio, né? Mas não é. É muito difícil a pessoa parar para ler a etiqueta. E isso acaba trazendo essa parte sustentável no quesito do uso da peça. Porque a gente fala assim, que quanto mais vezes você utiliza aquela peça, mais barata ela foi para você e mais sustentável está sendo o uso dela. E muitas vezes a pessoa compra ali uma peça que tem uma modelagem do verão, né? E você vai ver a etiqueta, a composição daquele tecido. É um tecido que é super esquenta, que você não vai conseguir usar 2 horas daquela blusa, não vai ser só quente, né? Então, quando você entende a composição ali da etiqueta e já sabe que, ó, até que você na modelagem, mas esse tecido eu não vou conseguir usar. Já iniciou aqui, eu tenho certeza que eu vou usar o dia inteiro e vai estar tranquilo. Acaba sendo mais fácil de você utilizar essas peças por mais vezes, né? A etiqueta diz muito, e assim, essa questão dos tecidos é uma questão fundamental para o uso, né? Para a praticidade da peça. Se, por exemplo, você. Eu sou uma pessoa que não quero perder tanto tempo passando roupas. Então você vai ter que olhar aquele tipo de tecido que não precisa passar, hein? E as etiquetas, elas dizem isso, elas mostram isso. Tipo de lavagem, a questão da temperatura e desconforto também, né? Sim. Porque eu acho que uma questão também dessas fibras sintéticas, né, que são amplamente utilizadas, né? Tem uma previsão ainda cheia em 2025, a 70% das roupas produzidas utilizam só fibras sintéticas. E algumas fibras sintéticas são muito desconfortáveis, né? Não te deixa respirar, não te deixa transpirar. Pode gerar um odor, né? Então, são questões importantes mesmo, se pensar. Sim, e vale pensar, né? Na hora de fazer a compra, então, ler essa etiqueta para verificar. Às vezes você não é uma pessoa que gosta de lavar roupa à mão e a sua coisa não pode ir na máquina. Então, você vai comprar, tem sentido. Ela não vai ficar muito tempo parada por conta da lavagem também. E trazer esse movimento pro corpo é importante, né? Então, às vezes você compra uma peça ali do tecido, não vai te permitir movimentar bem. E que além disso, você vai estar suando o tempo todo porque não é um tecido que te permite respirar.
Então é importante mesmo trazer essa consciência na questão da leitura da etiqueta. E outro ponto extremamente importante, além da leitura da etiqueta, né, de saber ler e identificar se aquela peça é ideal para você ou não, é saber avaliar a empresa que produziu aquela roupa, porque eu acredito que de nada adianta você comprar uma peça que tenha todas as especificações que você busca e a empresa não. Então, são uma peça totalmente sustentável em uma empresa que não dá condições de trabalhos boas para os funcionários, uma empresa que não valoriza quem trabalha ali, que não dá um bom salário, que não traz um ambiente saudável para os funcionários, acaba que aquela peça não se torna uma peça sustentável também, né? Apesar da composição da etiqueta. E uma dica muito importante que eu dou e que eu acho que é valiosa para quem busca essa sustentabilidade, além de tentar buscar um consumo mais consciente em empresas nacionais que trazem essa produção que valoriza tanto o consumidor quanto o funcionário, é a moda circular. Né? Porque a gente tem hoje inúmeros brechós, muitos bazares que traz essa moda circulando e a gente consegue encontrar peças incríveis que vão suprir uma necessidade que a gente tem sem precisar trazer lixos novos, né, da indústria, porque a indústria da moda gera um lixo muito grande. Tem muita roupa pronta no mundo, né? Essa que é a verdade. Então, será mesmo que a gente precisa comprar mais uma que está nova, né? Considerando tudo que já tem pronto? Acho que a moda circular é algo assim fantástico, é uma estratégia muito boa, uma atitude sustentável muito importante para todo mundo. Então, assim, nos últimos anos eu tenho sentido assim, um movimento maior, né, dessa disseminação mesmo de compra em brechós, a gente vê que isso está muito mais disseminado, está muito mais comum. Então, é uma estratégia muito legal, porque você pode, aquilo que a gente começou conversando no início, né, a partir do seu estilo, buscar aquela peça que pode te ajudar a comunicar o que você quer, né, nesse sistema da moda. Então, acho que é uma estratégia bacana, sim. Essa questão das indústrias serem sustentáveis, né, é muito difícil de balizar, né? Como a gente estava falando daquele equilíbrio social, econômico, com o ambiental, é muito difícil para a empresa conseguir atingir o econômico, ou pelo menos se manter no nível econômico da rotatividade que tem hoje, considerando que ela vai ter que pagar melhor os funcionários, pagar melhor os impostos, né? Que deve ser feito do jeito que deve ser feito, e ainda utilizar bons tecidos, utilizar bom, assim, no sentido de ser ambientalmente correto, vai dizer, né? Então, acaba encarecendo muito o produto final, porque tem que considerar essa série de fatores que está em desequilíbrio, né? Quando a gente tem peças mais baratas. As peças mais baratas utilizam a fibra que é muito barata, que é a fibra sintética, utilizam num processo mais barato de construção, em grandes volumes, com muita gente, né? Às vezes, também pensar do ponto de vista da indústria, essas estratégias que buscam uma produção que é diferente do convencional. Uma produção com fibras naturais, que envolve uma série de outros processos que não são aqueles que são utilizados hoje, quando a gente fala numa alta escala, num volume de produção que é muito maior, né? Vale pensar também, que é algo que você já trouxe lá no início, né? Que é muito difícil alguém conseguir ser 100% sustentável. Para chegar nesse âmbito de 100% de sustentabilidade, são inúmeros fatores ali que é muito difícil alguém conseguir, tanto a indústria quanto a pessoa também, né? Então, muitas vezes a pessoa tem aquela loja queridinha, né? Gosta de comprar, de consumir de uma loja específica ou de uma produção específica, não impede ela de comprar. Mas se ela tem essa consciência, né, voltando tudo que a gente já falou aqui, se ela tem autoconhecimento, se ela tem consciência ali da etiqueta, se aquela peça vai ou não trazer o que ela precisa nas necessidades do dia a dia, resíduo de lavagem, de respirabilidade e vários outros fatores das necessidades que ela tem, ela pode investir, né? Então, se ela está comprando de forma consciente uma peça numa loja que não é de brechó, mas ela também compra outras peças no brechó, ela já está sendo uma pessoa mais sustentável, ela já está reduzindo esse lixo industrial que a gente tem, que é muito agravante, né?
mas dificilmente ela vai conseguir ser 100% sustentável. Mas aí pensar que o pouquinho que a gente tenta, de pessoa em pessoa, é uma mudança muito grande no planeta, né? Essas atitudes, né, individuais, assim, somadas, elas são muito importantes. Exatamente. Né? Depois do contexto geral, né? Eu acho que é Exatamente. isso, assim, é por isso que a gente fala que é um rumo para a sustentabilidade. E não, como eu falei no início, de tentar categorizar. Ah, isso é moda sustentável, isso não é. Não dá para categorizar. Não tem como. A gente precisa buscar um rumo, um caminho da sustentabilidade. Sim, e isso fica de dica pra vocês, hein? Porque às vezes você não começa a ter atitudes sustentáveis porque pensa, ah, nunca vou conseguir ser 100% sustentável, praticar minimalismo, né? E não, o pouquinho que você faz, o pouquinho que você estimula a sua amiga a fazer, a sua vizinha a fazer, quando a gente soma isso com tanto de gente que tem nesse planeta, acaba tendo um impacto positivo muito grande, né? Então, começa de onde você tá, começa como você pode. Mas é mais importante você começar e aplicar um pouquinho ao longo do seu dia, ao longo dos anos, tentar ter atitudes mais sustentáveis com relação à moda e também com os outros aspectos da vida, do que nunca fazer nada, né? Então, um pouquinho que você faz já tem uma mudança muito grande, um impacto muito positivo pro planeta. E aproveitando que a gente está estimulando esse consumo positivo, esse consumo sustentável aqui, vamos fazer um convite para quem está nos assistindo. Então, conta um pouquinho para a gente sobre o que é o Fashion Talks. Bom, o Fashion Talks é um projeto nosso, da UFO, que visa discutir e fazer algumas reflexões, né, sobre moda e sobre o design. Então, são 3 dias de evento. Nessa programação, a gente tem 2 dias de palestra, exibição de um documentário, um dia dedicado a oficinas práticas e a realização de um bazar. Algumas dessas atividades, elas são atividades da Semana Fashion Revolution, que está lá na programação global da Semana Fashion Revolution. E as outras atividades, aliás, as outras não, todas as atividades, elas são abertas ao público. Quem quiser participar, é só se inscrever que pode participar com a gente. A gente vai ter atividades bem especiais. No primeiro dia, a gente vai ter um bate-papo, lançamento de livro com o estilista Ronaldo Fraga, né, mineiro, que veio falar desse livro com a gente, mostrar um pouco da sua experiência como estilista. E depois, no segundo dia, a gente vai ter uma fala da gerente de marketing da Catibô, que vai falar sobre o projeto Costurando Sonhos, que é um projeto que capacita as pessoas para aprender bordado e costura. E a gente vai ter a exibição de um documentário que se chama Ponto Firme, é um documentário que ainda não foi lançado, mas ele teve acesso liberado para quem está na organização do Semana Fashion Revolution. Então ele vem para Uberlândia, que vai ser seguido de um debate, né, com uma das professoras da casa. E no terceiro dia, as oficinas serão ministradas ruas pelos próprios alunos do curso de design, que fizeram a disciplina de moda, e outra por uma instrutora do Senai à tarde lá no próprio Senai. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter a realização do Bazar de Trocas, que é um bazar que ele não tem como objetivo arrecadar fundos, ele não funciona com dinheiro, ele funciona com trocas. Se você pega uma peça, pode pegar outra. E todas as atividades são abertas ao público. Então, você de Berlândia quer começar a entender mais sobre moda, sobre sustentabilidade, quer praticar a sustentabilidade, né, com a moda circular, pode participar do evento, ele é aberto para todo o público. E conta pro pessoal como que eles fazem para poder participar, precisa se inscrever. Precisa se inscrever, a gente tem um site de inscrições, as pessoas se inscrevem por atividade, se inscrevem naquelas que desejam participar, e esperamos todos lá na semana que vem. Então, bora participar do Fashion Talks, pessoal, entender um pouquinho mais sobre moda sustentável, participar das atividades que terão lá. Eu quero agradecer a todos que assistiram, pedir novamente para vocês curtirem o vídeo, compartilhar com as amigas, se inscreverem aqui no canal. Quero agradecer aos nossos patrocinadores novamente. Então, Faculdade da Costura, Maria Bolete, que tá com esse look aqui incrível. A Carol Jovelina, que trabalha com tecidos e sobrancelhas.
E a Lara Pessoa, que traz aromaterapia, sigam todos lá no Instagram, sigam o Pode Estilo também. E para finalizar o nosso bate-papo de hoje aqui no Pode Estilo, eu quero pedir para nossa convidada, Aline Teixeira, deixar uma mensagem para quem está em casa e quer começar a ter atitudes mais sustentáveis no dia a dia. Bom, eu acho que a mensagem que eu deixo é uma mensagem, na verdade, que é baseada numa fala que eu gosto muito, de uma estilista britânica, Vivienne Westwood, que falava assim: compre menos, escolha bem e faça durar. Acho que resume tudo que a gente conversou aqui, então é algo que eu acho que eu gosto, assim, que é importante nesse sentido. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, pessoal que está em casa nos assistindo. Vemos vocês na próxima quinta-feira aqui no Pode Estilo.